Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ecosistema Podcast. Qual é o número desse episódio, meu diretor? 149. Tem certeza? Nem meu diretor, deu uma enrolada agora, hein, Gão? Mas é isso, meus amigos. Já passamos aí, né, de bons números. Isso significa que nós somos resilientes, né? Nós somos resilientes e nós somos consistentes, características que todo empreendedor, empresário precisa ter, né, Algão? Com certeza. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui. Hoje o papo é de gestão 360. A gente está recebendo aqui no Ecosistema Podcast a presença do Arthur, Rafael e Gustavo, sócios fundadores da Tria Group, consultoria de gestão empresarial 360. É isso mesmo. Se você quer entender como que você vai alavancar o crescimento da sua empresa sem depender unicamente de você, né? Sem ter que carregar, né, o fardo do crescimento nas suas costas, até porque, né, você não tem como crescer sozinho. Então, se você ainda não entendeu isso, você precisa ficar aqui até o final desse podcast, porque a gente vai bater um papo aqui bem interessante para te ajudar a alavancar o crescimento da sua empresa. Fica aqui com a gente. Recado? Hoje a gente está no improviso aqui, tá, gente? A gente está no improviso. Exatamente, improviso. E eu queria falar aqui duas coisas, né? Primeiro, um insight. Segundo, um recado, tá? O insight é o quê? O empreendedor, você que está aí do outro lado. Nós somos aqueles que procuram solucionar problemas, né? As pessoas que têm uma mente mais fechadinha, mais limitada, elas tendem a se encaixar num padrão, numa caixa, e a gente não, a gente quer solução. Então, tem até um livro que diz Problemas Oba, que é do Roberto Chiniachik, né? Que o empreendedor é esse, que é ávido ali por problemas, porque na solução é que tem ali a monetização, né? A oportunidade, exatamente. E nesse exato momento, por que eu tô falando isso? A gente tá gravando aqui o primeiro episódio do Ecosistema com 3 convidados. E isso é um desafio pra gente. Esse foi um desafio e a gente olhou para esse desafio e fez, vamos solucionar. É por isso que a gente tá aqui só com o microfone, porque a gente tá agora com 3 convidados na mesa. E foi exatamente isso. O mindset ali do empreendedor é, vamos solucionar. Não vamos, a caixinha são 2 convidados, um vai ficar de fora. Não, amigo, vamos solucionar o problema que a gente tem. Aí. Então esse é o insight, tá? Segundo a gente já falou aqui dos convidados, da empresa, do negócio. Dever de casa, curte esse episódio. Curte esse episódio. Só esse insight que eu te dei aqui já vale você curtir o episódio aqui embaixo. Ativar as notificações, tá? Toca no sininho, porque toda vez que a gente publicar episódios novos, você vai ser avisado. E se inscreve no canal. Fortalece a nossa comunidade, a gente faz por você e você faz pela gente. Fechou? Então, é isso. Vamos que vamos iniciar esse podcast da melhor forma. Isso aí, meus amigos. Deixa eu puxar o microfone aqui e falar com o financeiro. Libera um dinheiro pra gente comprar um microfone aí. Mais um. Só tem 4 microfones aqui, financeiro. Vai ter que liberar um dinheiro aí pra gente comprar mais um aqui, tá? Gente, sejam muito bem-vindos ao Ecosistema Podcast. Se apresenta aí pra galera e vamos começar a bater esse papo aí. Tamo junto. De bola. Acho que, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bacana participar aqui com vocês, né? Um podcast muito legal. Falar para empreendedores, é o público que a gente gosta de conversar. Quer queira, quer não, o público que faz a nossa empresa existir. Sim. Então, muito bacana poder participar. Prazer. Sou Arthur Okek, sou o CEO, fundador da Tria Group e junto com esses 2 maravilhosos aqui. Sou o Rafael, Gustavo Bastos, tô aqui com... A gente vai explicar um pouco melhor a história, né? Como surgiu. Galera, é o seguinte, a gente estava aqui no bastidor, né? Eu estava entendendo um pouco, né? Conversando com os caras, entendendo o modelo de negócio, sabendo o que é que eles entregam de fato de solução para os empresários. Eles nasceram, né? Uma empresa de consultoria 360, os caras realmente têm uma entrega muito robusta, tem um conhecimento muito profundo, mas eu queria entender de vocês como é que nasceu esse negócio, cara, como é que nasceu essa ideia, né, de negócio, por que vocês resolveram, né, de fato criar uma solução para ajudar os empresários aí que estão em busca de alcançar o próximo nível. Rapidinho. Financeiro, o Fernando falou para liberar a grana para um microfone a mais. Libera também para 2 câmeras pra gente botar lá na outra sala, porque o que a gente conversa antes de ligar as câmeras tem que ser registrado. Vai criar um quadro novo, bastidor do Ecosistema. Exatamente. Bacana. Então, nós 3, na verdade, a gente já fazia consultoria individuais, né? Cada um com o seu ramo, de formas... E a gente já percebia, na verdade, essas deficiências do empresário em gerir e tudo mais.
A consultoria, a gente percebeu que é um ramo muito interessante, porém tem um grande problema também um pouco da consultoria. Como aplicar o que a gente está falando? Então, quando a gente teve um brainstorm da gente, conversando sobre isso, sobre essas dificuldades, do que realmente as empresas têm de operar, a gente começou a fazer sentido. Cara, se a gente juntar força, porque um só talvez não consiga fazer essa operação, porque realmente o 360 para um tocar é complicado. Mas talvez nós três, que tal a gente juntar essa força e fazer esse diferencial? Que hoje realmente eu não conheço alguém que opere dessa forma em uma empresa. Então, a gente juntou nossa força. Realmente a gente começou a pensar na trilha que a gente já fez e ser nós três, que forma, na verdade, uma base muito sólida. Por isso que vem a tria, o nome veio disso, de ser nós três, a trilha que a gente já percorreu e tudo mais. A nossa bagagem que a gente consegue trazer para a empresa é muito importante. Nossa vivência de empresa. Então foi isso que nos fortaleceu para a gente tocar e ir para frente nesse projeto. Que, quer ou não, cada um realmente veio de mercados muito diferentes, né? Então a gente tem desde aviação, passando por educação, passando por venda de serviços, varejo. Então a ideia era, poxa, aonde um não conhece, o outro completa a lacuna. Sim. Né? No final do dia a gente consegue entregar uma solução que realmente olhe por vários ângulos, para os diversos aspectos que uma empresa precisa ali para funcionar bem. O que a gente observou foi, completando o que o Rafa falou, a gente precisa entregar a solução completa. Porque, querendo ou não, por mais que nós entrássemos no marketing, no financeiro, em vendas, teriam brechas ali que, vamos ser sérios, a gente vai falar sobre o crescimento das empresas sem a necessidade de uma pessoa. E a gente tem que entender que uma pessoa não vai conseguir resolver tudo. Então, a ideia dos três é justamente trazer esse complemento de, cara, eu não preciso saber de tudo, eu entendo que o mercado é muito amplo, existem muitas coisas, e eu posso ter pessoas do meu lado completando esse processo, e aí por isso a gente se uniu. E tem dado certo. Sim. Tem dado certo. E como é que nasceu o negócio? Vocês eram amigos? Como é que era antes? Eu fiz a liga, né? Então eu já conhecia o Arthur há um bom tempo. Nós tivemos algumas experiências de trabalho no passado. Algumas indiretas, né? Algumas diretas, outras diretas. E o Arthur foi muito engraçado, porque desde o primeiro dia que a gente sentou pra conversar, a gente falou, cara, a gente vai ter alguma coisa junto. Deu match. A gente só não sabe quando. Foi. A gente até segurou um pouquinho pra falar ali, né? Eu olhei e falei, puta, esse cara é legal, inteligente e tal. Bom, vai. Acabei de conhecer, deixa eu esperar um pouco pra falar, né? Mas... E ele pensando a mesma coisa. Exato. Cara, mas ele foi mais cara de pau, né? Foi. A gente só não falou, cara, bora montar agora porque por ética não dava. E algum tempo depois eu encontrei o Rafa também, assim, o Rafa foi literalmente por muito acaso. Foi acaso. A gente andando no shopping, conhecido em comum, bora comer uma pizza. E aí eu falei, cara, tenho a ideia de fazer isso. Ele, eu já faço isso. Nossa. Aí eu falei, então vamos fazer. Aí ele falou, quando você for fazer, me chama. Eu falei, churrasco amanhã? Foi literalmente isso, churrasco amanhã. Fizemos churrasco, trocamos ideia. Isso foi no sábado, na segunda a gente marcou uma reunião. Aí a gente falou, tá, agora tá na hora de startar o negócio. E aí liguei pro Arthur e falei, ó, chegou a hora, velho. E aí foi quando a gente começou a desenhar um negócio. Precisou ali, foram uns 3 meses, 4 meses desenhando. Um pouco mais, na verdade. Isso. Uns 4, 5 meses desenhando. E aí foi quando a gente chegou, a gente falou, Arthur, vem pra cá, bora começar a trabalhar. E foi uma decisão muito assertiva, assim, entendeu? Como a gente falou anteriormente ali nos bastidores, os princípios estavam muito interligados, a visão de longo prazo estava muito alinhada. Os dois já tiveram decepções com sociedade. Sim. Então eu nunca tinha trabalhado com sócio, os dois já tinham tido decepções com sociedade e ficava aquele negócio, tá, e aí, vamos mais uma vez? Mas quando a gente sentou pra conversar e a gente se alinhou, a gente falou, caraca, não tem como dar errado se a gente botar em prática tudo isso que a gente falou aqui. É baseado em valores, né? Baseado no final do dia, a visão até pode ser alinhada, mas se os valores não são, nada acontece, né? Quando a gente entendeu que a visão dos três, né, em termos de valores, né, visão de mundo mesmo, né, não visão de negócio só,
fazia sentido, aí a gente ficou mais fácil se jogar de cabeça, né? São 3 pessoas, na verdade, com cabeças diferentes, pensamentos diferentes, olhando para o mesmo foco. Bom demais. Cara, Então, me fala um pouco do background de vocês e por que vocês resolveram resolver esse problema no mundo? Fala aí. Acho que... Eu começo? Pode começar. Acho que o primeiro ponto não tem nada que eu mais gosto de falar do que de negócio. Então, começa de, cara, eu arranjei um negócio que se dinheiro não fosse problema, eu faria de graça. Acho que começa partindo daí. Quando a gente para falar sobre background, eu sou muito do varejo. Então, venda na veia, certo? Dorme e acorda pensando em vendas, com uma boa experiência também em marketing e recrutamento. Eu costumo dizer que quando você contrata uma pessoa, ou você contrata dinheiro ou você contrata trabalho. Eu particularmente gosto de contratar dinheiro. Eu gosto de contratar pessoas que vão gerar lucro, que vão gerar resultado. A pessoa que vai dar trabalho, eu deixo ela ser feliz em outro local. Boa. Tá? Então, meu background ele é mais envolvido Então nisso. indica pra concorrência. Exato. Mas incrível que pareça, concorrência rouba, tá? E aí, a minha visão foi justamente essa. Cara, eu achei um negócio que eu consigo fazer com muita vontade. Então isso para mim fez muito sentido. Principalmente uma pessoa que já teve um burnout, que entendeu, que já trabalhou muito sob pressão, entregando resultado, mas sob pressão. E isso em alguns momentos... O problema não era nem sobre a pressão a qual eu estava sendo colocado. A questão foi a maneira a qual eu me entreguei. Entende? Então olhar isso e fazer hoje de uma forma saudável, com uma coisa que eu gosto muito de fazer, para mim naquele momento fez muito sentido. E aí meu background e a escolha foi mais ou menos por esse lado. Boa. Para mim o start também foi muito perceber, porque quando a gente tá olhando para um canto, a gente imagina que todo mundo percebeu também isso, né? E quando a gente olha assim e fala, caramba, ninguém viu isso. Essa coisa que pra gente foi óbvia, essa construção, esse alinhamento é óbvio, e perceber que os empresários, as pessoas que estão tocando uma empresa não percebeu isso ainda, para mim foi o maior start, assim, de, cara, é isso que eu quero fazer. E vou dizer que eu comecei com uma basezinha, assim, de Excel. Comecei antes que eu sou o mais velho entre os dois, né? Não existia essa questão do online, do coisa, era planilha de Excel. Não existia tantos sistemas assim. Então, eu fiz uma construção de uma planilha de Excel, robusta mesmo, de 30 páginas, 30 abas, não 30 abas não, 30 pastas. Sim. Uma realimentava a outra, era todo pelo sistema. Era um sistema pelo Excel. Então, quando uma solução desse nível, que chegou muito clara para a empresa, que dava para com um botão ter esse resultado, esse cara mesmo falou, cara, o problema que você está tendo aqui, encontrei um cara aqui que vai resolver. Então foi indicando um para o outro e você começa a se especializar muito mais em processos também. Então eu sou muito também do financeiro, controladoria, contábil e programador. Então, porque assim, o Excel, na verdade, Por isso que você conseguiu criar esse sistema na planilha. Então, e agora, para virar um software, tá bem mais fácil. Né? O Excel, na verdade, é uma base de programação, perfeito, né? Os algoritmos e tudo mais que forma, se a gente for ver, ele forma... Dá para fazer um programa pelo Excel em si, né? Então, isso foi o início. Isso realmente foi o início para mim, de ver o que eu gostava de fazer e da realização, de solucionar aquele problema. Que para mim antes era muito óbvio e para a visão do empresário não era. Então, esse para mim foi o maior start, assim, de a gente começar. Eu começar. Boa. Cara, acho que dos três, acho que talvez eu tenha um background mais confuso do ponto de vista empresarial, né? Acho que vou tentar resumir, mas eu, quando criança, eu gostava de duas coisas. E aí você fala, pô, como criança, eu gostava de motor e de dinheiro, né? De verdade, era o pesadelo da minha família, que ficava sumindo com os trocos de tudo, né? Às vezes minha mãe perguntava, de onde veio esse dinheiro? Né? Nunca te dei dinheiro, como que você tem dinheiro e tal? E crescendo, poxa, descobri que eu não podia ser piloto de corrida, vocês acreditam? Eu descobri isso, né? E aí falei, bom,
Fiz uma viagem na época para os Estados Unidos e me apaixonei pela aviação. Então, fui para aviação na época. Mas foi bem paixão mesmo, não foi amor. Vi que aquilo não era para mim, achava, né, não me via fazendo aquilo ao longo da vida e comecei a pensar no que eu queria fazer. Separei um tempo da minha vida, comecei a empreender, na verdade, fali. Então, se a gente começa a fazer uma consultoria hoje, é porque a gente já entendeu mais ou menos por onde um caminho, né, você constrói de fato algo sólido para o longo prazo, né? E aí eu entendi que eu tinha que dar um passo atrás. Então, se eu queria entender como funcionava o dinheiro, se eu queria entender como funcionava uma empresa, eu tinha que dar um passo atrás. Isso já era ainda era bem jovem, tinha 21 anos de idade, 20 por aí. E aí comecei a estudar. Então, comecei a estudar economia. Depois fiz a pós-graduação em mercado financeiro pela São Paulo. Comecei a trabalhar como consultor financeiro de pessoa física e depois eu tive aí minha primeira experiência de consultoria, que eu larguei um trainee para entrar numa empresa ganhando R$600 na época. Tipo, eu vou virar essa empresa, vou fazer ela lucrar e vou virar sócio dessa empresa. É um negócio de moleque, né? E, poxa, consegui ajudar bastante a empresa, acho que foi a minha primeira experiência ali como consultoria. Depois acabei seguindo na carreira corporativa, fui crescendo na carreira comercial, cheguei a virar gerente nacional de uma multinacional, né? Uma gerente comercial multinacional. E depois foi começando a fazer sentido que eu voltar para a consultoria, encontrei os dois e aí a gente começou a nossa história junto, né? Acabei montando outros negócios também. E aí cá estamos, trabalhando juntos em prol de solucionar os problemas das empresas. Acho que é basicamente isso. Cara, show de bola. Vendo assim o background de vocês, né? A expertise de vocês é bem bacana porque um complementa o outro, velho. Um complementa a solução necessária da empresa. Quando eles estavam falando, Menandro, a respeito de visão, né? De valores, visão de longo prazo, eu tava lembrando da gente, pô, quando a gente de fato bateu na mesa e fez assim, galera, vamos agora estruturar a visão do ecossistema daqui a 5 anos, 10 anos, né, que a gente quebrou o pau aqui ainda aqui no escritório para a gente poder alinhar, e a gente alinhou de fato, né, a nossa visão, e a gente acredita que de fato um negócio ele só perpetua assim, né, com backgrounds diferentes, como o Rafa falou, mas olhando para uma única direção. Né? E aí eu queria saber de vocês, meus amigos, você quer comentar, Menando, sobre esses episódios da gente? E aí eu queria saber de vocês o seguinte, a tria, né? É 360, mas dá um panorama para o empresário, empreendedor que está assistindo agora. Como é que funciona de fato o negócio de vocês? Talvez o empresário está assistindo agora e ele pensou sobre consultoria, mas passou rapidamente na cabeça dele, ele não sabe se é de fato a solução que ele precisa, mas o cara está ali no operacional, ele está pensando em diversas coisas, e aí fala o panorama, assim, pô, a empresa que contrata vocês, qual é o cenário que elas estão e o que é que vocês conseguem fazer de fato na empresa para que o empresário ele entenda e fale assim, caramba, era isso que eu estava precisando. Acho que o começo saia do operacional, né? Acho que a gente começa por aí. E realmente, a grande maioria dos empresários que a gente conhece e que trabalham conosco, a gente encontra eles nessa etapa do negócio, né? Então, é esse empresário que, poxa, às vezes ele saiu num CLT, né? Às vezes ele não veio de uma família que já empreende, ele não conhece muitos empreendedores, ele vem daquele sonho do brasileiro de ter o próprio negócio, né? Às vezes com aquela ideia, inclusive, de que ter um negócio é mais fácil do que ser CLT. E acho que não preciso nem dizer aqui que a gente sabe que tem desafios diferentes. Não vou dizer que se é melhor ou pior, porque na minha opinião é muito melhor. Agora, mais fácil, com certeza, na minha opinião, não é, né? Concordo, cara. Então esse empresário ele começa a enfrentar uma série de desafios que ele não tinha como CLTista, né? Ele vai começar a ter que lidar com uma operação com um nível de complexidade muito maior. Se ele era CLTista, geralmente ele liderava uma área, se ele não era, né, liderado por alguém em uma área, ele começa a ter que entender um pouco mais da parte tributária, ele precisa começar a entender um pouco mais da parte de marketing, ele precisa entender as estruturas de um time comercial, ele precisa entender o que é um funil de venda, ele precisa entender de localização do negócio dele, de ponto, ele precisa entender da posicionamento digital do negócio dele. Então ele tem uma série de questões ali que ele começa a ter que lidar que ele não tinha que lidar antes. Ele tinha que sentar na mesa dele e trabalhar, né? Esse é um empresário que está ali nessa transição, né? E quando a gente encontra ele, a gente trabalha com empresas maiores também, mas esse empresário que está na transição, muitas vezes ele começa a se questionar como é que eu faço esse negócio crescer?
Pra onde eu vou daqui pra frente? Se eu tenho que jogar, eu tenho que bater o tiro de meta pra correr pra área, cabecear pra fazer o gol, não tem como, né? E aí a gente começa a ajudar esse empresário, então, a começar a se retirar um pouco do operacional, estruturar a operação dele, de fato, em áreas e criar os processos para que ele não tenha que executar todo o trabalho o tempo inteiro, porque ele consiga gastar o tempo dele direcionando a empresa para o caminho que ele quer percorrer e para os objetivos que ele quer conquistar. Então, se a gente for dizer qual que é o nosso trabalho de maneira resumida, é construir essa estrutura e operar essa estrutura em conjunto dele. Então, acho que é isso que diferencia a nossa consultoria de outras, né? Ele não acaba contratando um consultor só, ele acaba contratando meio que um C-level que vai ajudar ele a introduzir isso no negócio, né? A gente vê muitas consultorias que acabam, às vezes, entregando um PowerPoint, dizendo ali pro cliente, vai por aqui, esse é o caminho. Direcionamento. E mês que vem ele vai para a próxima empresa. A nossa forma de ver o negócio é um pouco diferente. Poxa, se essa pessoa tá nesse desafio em que ela tem que entender um novo negócio dela, a nova forma dela de agir, será muito mais interessante alguém que pegue ela na mão e que ajude ela a executar e implementar esses negócios e que, de fato, dê tempo para ela pensar. Então, a gente pensa em conjunto, traz estruturas ali para que ele consiga já começar a implementar, já começar a chegar jogando, né? Entrar em campo jogando, mas para ele ter um pouco mais de tempo também para raciocinar, para fazer com que o negócio dele realmente vá para o caminho que ele pode chegar, não que ele está conseguindo ali, tentando se estabelecer ali no momento. A gente ouviu de um cliente nosso alguns meses atrás, uma frase que marcou a gente, que foi, cara, hoje eu entendo o meu negócio. Caramba. Então, assim, como você vai crescer algo se você ainda não entende o seu negócio? Se você ainda não tem todos os dados que você precisa para entender onde está o seu gargalo, aonde você precisa colocar foco. Eu costumo dizer que resultado é igual tempo sobre foco. Perfeito. Então, assim, se você tem muito foco, você não tem foco. Então, a gente consegue trazer essa inteligência de negócio para esse cliente, para essa empresa. Então, ele começa a entender o negócio dele. A partir do momento que ele começa a entender, ele começa a ver, cara, preciso me direcionar para esse lado, preciso ajustar essa operação. Hoje eu entendo os meus gargalos, eu sei quem eu preciso trocar, eu sei quem eu preciso promover. E assim o negócio começa a criar corpo e começa a crescer. E aí ele começa a crescer de forma orgânica, não aquela coisa forçada que tem prazo. Entende? Tá, eu ia te perguntar exatamente algo muito parecido que você respondeu, que foi o seguinte, cara. A gente sabe, a maioria dos empresários começa a construir o negócio no braço, ele consegue chegar a um determinado nível ali, né, de crescimento, de faturamento, mas chega uma hora que realmente o negócio aí fica estagnado, né? Ele não consegue avançar o próximo passo, geralmente esse cara tá bem sobrecarregado, né? O negócio tá completamente dependente dele. Eu queria entender de vocês o seguinte, nesse cenário, né? O que é que você encontra, né? Quando você encontra empresários nesse cenário, cara, quais são os erros mais comuns que esses caras cometem, tá? E qual é o principal gargalo que trava o crescimento desses caras para chegar no próximo nível? Acho que talvez o erro mais comum é a gente olhar para a questão do ele achar que ele é autossuficiente e não precisa de mais ninguém. Acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Isso acontece em vários níveis de tamanho de empresa? Sim. E tem um pontozinho também que é achar que eu entendo o meu negócio. Caramba. Só eu entendo. Então, assim, eu vou ouvir uma pessoa... Isso é mais comum. Eu tô tocando essa empresa há 5, 6, 10 anos. 20 anos. É o cara que vem de fora, né? Então, assim, é esse cara de fora que vai entender melhor do meu negócio. Então, então eu acho que a primeira barreira é isso. É fazer você entender que, sim, a gente entende do seu negócio, a gente entende dos seus processos. A gente sempre inicia fazendo um mapeamento da empresa inteira. Então, assim, a gente não pega... Existe algumas consultorias que pegam aquelas caixas que veio de outra empresa que deu certo e aplica. Não, a gente vai avaliar, a gente vai entender o processo, vai realmente metrificar. A gente ouve as dores do cliente, porém, a gente metrifica primeiro, para ver se, às vezes, essa dor que ele está falando, na verdade, vem de outra coisa, né? Vem de outro processo que, na verdade, que está com deficiência. Então, primeiro a gente faz essa análise, faz ele entender que sim, a gente entende do processo, a gente mapeia, explica a ele um negócio que dá esse start de caramba, isso eu nunca tinha visto. Então aí a gente consegue
Então, começar... o que você identifica de padrão comum é essa questão da autossuficiência. Da autossuficiência, né? De ele acreditar Suposta autossuficiência. ele é a única pessoa que consegue tocar o negócio dele e fazer o negócio crescer. Sim. Isso é um padrão. Principalmente se ele conseguiu sair de A para B. Aí que ele... Pronto, eu consegui fazer isso. Alguma coisa que tá me parando aqui deve ser algum detalhe. Eu só quero o REC. Eu quero, exato. Né? Então, geralmente é essa entrave primeiro que a gente enfrenta. A gente tem um case bem legal. Os gargalos. A gente tem um case bem legal de uma negociação que uma empresa estava querendo contratar a gente. E aí, quando entregamos a nossa proposta de valor, ela foi e perguntou, mas ela falou, poxa, eu não sei se eu dou lucro. E o Arthur, ele falou um negócio muito interessante. Essa sacada foi maravilhosa. Ele falou, se para pensar, você pagar isso pra gente e no final a gente apenas te dizer, tá, a sua empresa dá lucro. No final, talvez a gente não resolveu muita coisa. Agora, imagine você pagar a gente e no final a gente descobrir um rombo de 500 mil que estava indo para algum lugar. Faz muito mais sentido a gente achar um problema do que simplesmente falar para você, não, tá tudo certo, só continua. Então, a gente literalmente vai... O mais legal desse case é que a gente achou mais de 600 mil de rombo. A empresa dava lucro. Em questões tributárias, dava muito lucro. Ainda dá muito lucro, mas de fato tinha um escoamento tributário absurdo nessa empresa. E fora outros, assim, sei lá, de taxa bancária mais de 35 mil, né? Então tinha algumas questões ali que a gente notou que realmente, assim, eles tiveram um ROI bem grande. Né? Ou seja, pagar vocês foi troco. Não, no primeiro mês foi pago tranquilamente. No primeiro mês que a gente ficou lá. Em relação aos gargalos que a gente estava falando. O gargalo principal que você encontrou nesses caras? Para aquisição, assim, no início do cliente ali, acho que o segundo, na verdade, é ele achar que a operação dele é única, que é esse comentário que a gente mencionou. Assim, acho que a primeira coisa é essa, né? Eu trouxe meu negócio até aqui, eu sei fazer sozinho. O segundo, com certeza, mas meu negócio é único. Todo negócio é único, todo ser humano é único. Mas a gente entende que tem algumas estruturas que funcionam, né? Então, quando a gente vai olhar para o background do nosso time, né? E também dos nossos consultores, não só o nosso, quer que não, a gente vai ver, assim... experiência com petróleo e gás, experiência com varejo, experiência com serviço, experiência com educação, experiência com uma série de segmentos, e a gente começa a entender que tem estruturas de negócio que são padrão, né? E dentro dessa estrutura você tem especificidades dos negócios, e ainda dentro disso você tem estruturas empresariais e individuais, mas negócio é negócio. Né? Negócio é negócio, negócio tem que dar lucro, negócio tem que ter margem, negócio tem que ter faturamento, você pode ter estratégias diferentes, mas negócio é negócio. As premissas são iguais. Exato. Então, quando a gente começa a mostrar para o empresário que poxa, com certeza você entende mais o segmento que a gente, você é especialista nisso, não tem problema, e a gente vai estar aqui para ouvir você e entender o que você enxerga desse mercado. Agora, a gente vai adaptar a tua visão de mercado para uma visão de negócio. Exatamente. Como que este mercado que você está inserido vai te gerar lucro, vai te gerar ROI. E aí que eles começam a entender, tá, então você não está dizendo que você entende mais do que eu de educação, mais do que eu de peça, mais do que eu de... Você entende um pouco mais de negócio e a gente vai junto construir o resultado dentro do mercado que eu estou inserido. Aí o negócio perfeito. Um pouco melhor. É aquela coisa, né? Você entende do seu negócio melhor do que a gente, porém, entretanto, aí vocês podem usar justamente o argumento. Na verdade, eu usei isso na apresentação que eu falei com vocês. Você pode chegar por o cliente e falar assim, você concorda comigo que dentro de uma garrafa todos os rótulos são iguais, são brancos, você só consegue enxergar o rótulo de fora da garrafa, e às vezes o empresário tem isso, né? Não, eu entendo do meu negócio, só eu consigo enxergar as coisas, mas, cara, o que a gente vê muito lá no ecossistema é isso, né, Menando? Na reunião de conselho. Reunião de conselho é um ambiente onde a gente... É uma arena, de fato, a gente entra, mesa redonda, um de frente para o outro, e o momento de você colocar o seu desafio na mesa. E aí... É uma rodada que os empresários eles recebem feedbacks que eles achavam que eram absurdos ou nunca pensaram na vida, e ele diz assim, cara, realmente eu não sou dono do meu próprio nariz, né? Então, tipo, não sou eu que vou ditar todas as regras do meu negócio. Existem visões de fora para complementar, e é isso que vocês fazem no negócio deles, né? Sim. Complementando o que o Arthur falou, justamente a gente entende que ele sabe do negócio dele, e a gente fala... Pronto, a gente quer que você tenha tempo para fazer o que você tem de melhor. Então a gente permite ao cliente ter esse tempo. Se for uma coisa de educacional e tudo, ele se dedicar no que ele mais gosta.
né? E ficar livre com todo o outro processo que realmente não tem como todo mundo entender de tudo, né? Eu queria entender o seguinte, e quando você chega lá, que você olha para aquela empresa, né, quais são geralmente os padrões aí que você encontra, que você fala assim, velho, isso aqui são padrões comuns que o cara, a gente sabe que é isso aqui que está travando o crescimento do negócio. É que vocês já enxergam dentro da experiência de vocês que é um padrão que acontece em várias empresas. Normalmente, Processos, né? processos. Processos de Acho que pessoas. Métricas. A gente vê muito falta de métricas mesmo. As pessoas não entendem. Nada é o negócio. medido. Nada é medido. Você não olha Nossa. conversão, você não olha lucro. Dá dinheiro. E é isso. E é isso. Simplesmente quanto que eu vendi Exato. Colocar no bolso, depois quanto que eu pagar as pago de contas. custo por mês e quanto que sobra. Se eu botei algo no bolso, tá valendo. Essa é a cabeça da galera. Então, assim, não tem... A maioria, na verdade, não tem processos nenhum definidos. Cara, a gente tá falando de empresa que fatura mais ou menos quanto por mês? Mas isso a gente tá falando de 30 mil mês a 2 milhões. A 2 milhões. Ah, 2 milhões mês. mês. O cara que tá Sem faturando processo. 2 milhões mês, ele ainda Ainda tá tem cometendo esses problema. erros básicos. Ainda tem. Caramba, Principalmente se esse tiver um processo- lucro bem. Se tiver lucrando, aí que processo realmente aí não não tem. tem indicadores de Métricas, performance, indicadores não de tem performance. métricas de Você não tem crescimento. KPIs, entendeu? Vou te contar. Em alguns cenários é muito pior para esse empresário de 2 milhões, 2 milhões e meio mês, porque ele pode estar dando prejuízo, mas ele tem caixa, ele tem geração Exato. de receita. Então ele tá tirando lá, às vezes, o Prolabore bem poupudo e a Robusto. empresa dele definhando. Ele não percebe. E aí ele vai sustentando a empresa e vai pegando empréstimo para sustentar o negócio e não para crescer o negócio. Exatamente. Tem um descasamento grande. Porque também tem um negócio que tem descasamento de fluxo de caixa, né? Então ele tem a percepção de que ele tá recebendo um dinheiro que, na verdade, Caramba. ele vai precisar usar depois. Vai faltar depois. Vai Exato. faltar. É da empresa, não é dele, né? Mas ele tá Exatamente. colocando em questões pessoais. Então acontece muito. Às vezes é mais complexo explicar para esse empresário que fatura muito do que porque fatura pouco. Porque fatura pouco, falta rápido, Isso. né? Ele vê o problema mais Um rápido. empresário nesse cenário, como é que você ajuda ele a sair desse lugar? Acho que a gente começa primeiro pela análise, né? Que o Rafael comentou. Não tem como... Porque acho que a grande maioria dos empresários acaba sendo bem cético no primeiro momento, né? Vamos lá. Se você construir um negócio que fatura 2 milhões e meio mês, você tem méritos Exato. razoáveis. É. Não é algo simples fazer isso, né? Então, e é importante para o empresário ter confiança também. Se ele não tiver confiança, ele não vai conseguir Perfeito. gerir o negócio dele, né? Mas chega um determinado momento em que a gente tem que mostrar para ele que não é porque existem questões a serem resolvidas que ele tem menos mérito. Sim. E aí, com a análise, fica vigente, é visível isso, quer dizer. Então, a gente consegue mostrar para ele, olha, sua margem é tanto, o seu EBITDA é tanto, o teu time hoje consegue completar isso, mas ele não tem processo para executar isso. Tu não tem projeção de longo prazo, você tem tal produto que está em uma margem negativa, quando a gente considera todos os custos do seu negócio, esse produto não deveria estar na tua esteira. Então, quando a gente chega com uma análise completa para ele, que geralmente é o que a consultoria faz, ela vai dar uma análise completa, Sim. e ele vai falar, putz, tá, preciso resolver esse negócio. Que aí, geralmente, que entra que é o diferencial da tria. Que a gente fala, beleza, nós vamos resolver isso pra você. Eu só preciso que você confie em mim pra que a gente consiga botar a mão nessa etapa do seu negócio e fazer acontecer. Quando a gente, Mas é isso. quando a gente mostra esse cenário para ele, aí ele já abaixa as armas, né? Porque a gente consegue mostrar para ele algo que ele não viu ainda. Então, quando a gente mostra isso, ele, cara, aí realmente eu não tenho o que agora dizer. Vou dar um exemplo vou dar um exemplo do boleto de uma empresa. Uma empresa, ele fazia uma média de emissões de boleto, umas, sei lá, 6 mil boletos Por mês, né? por mês. E eles tinham negociado com o banco uma taxa e acharam que estava tudo certo. Negociou com o banco, tudo ok. E a gerente financeira da empresa nunca parou para ver isso. Quando a gente... Caramba. Por anos. Quando eu fui parar para ver a taxa que eles achavam que era 2,5 por aí, tava 7 Reais por boleto. por boleto. De 2,50 Eles acharam para 7 reais. 7 por boleto. E eles nunca olharam. Para um ponto de a gente chegar para o gerente financeiro e falar: você nunca olhou isso? Tinha A gente negociado, não achei que tinha que olhar. E nunca ninguém mandou olhar. Nunca ninguém mandou olhar. Eu que tinha que olhar. Gerente. Era a função dela. Era gerente. Era Caramba. gerente financeira. Então, assim,
quando a gente mostra um impacto desse para um cliente e a gente dá um cenário de isso, a gente não olhou a empresa toda, a gente olhou o boleto. Uma coisa, né? Durante... Não tem como... 5 anos, sei lá. 5 anos, 6 anos, que tinha negociado, tá? Que tinha negociado. E aí detalhe é que você conseguiu negociar para baixo de R$1. E hoje vai para 50 centavos. Então, assim... Só aí já gerou uma margem absurda. Já teve ROI. Só aí já teve ROI. Perfeito. Então, assim, botar o gerente e falar, cara, a gente tem vários bancos aqui, a gente tá lucrando isso, a gente gera tanto para vocês. E aí? O que vocês dão de retorno? Então, assim, essa vivência que a gente tem, que a gente sabe até onde apertar o banco, sabe como conversar, a gente sabe até onde o banco vai. Isso deve ser o tipo de empresa que carrega a tria assim, ó. É mais ou menos isso. O legal da gente. A gente tem vários pontos, principalmente quando a gente fala de banco, a gente sabe vários pontos, até pela vivência que nós já tivemos de outras experiências, a gente sabe onde normalmente está errado. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente já vai, eu vou aqui, que eu sei que de uma empresa de um faturamento de 1 milhão, eu sei que daqui pelo menos uns 10 mil por mês do custo operacional eu tiro. Com certeza. Sim. Entendeu? Só que eu queria adicionar uma questão nesse ponto, que é a seguinte. É aí que o empresário começa a se enrolar. Porque tinha que ter um gerente ali de verdade, não um gerente figurativo. Boa. Como é que essa pessoa que está construindo essa jornada como empreendedor entende que aquele gerente é de verdade? Esse é o ponto. E aí começa, aí que entra realmente essa experiência, que muitas vezes a gente acaba sacudindo bastante a empresa. Geralmente, os primeiros 6 meses de uma consultoria nossa, tem um pouco de entropia ali. Que é esse gerente começando a entender que, poxa, eu vou ter que trabalhar. Poxa, eu vou ter que ser gerente, vou ter que liderar pessoas, eu vou ter que construir processos, vou ter que garantir que esses processos sejam realmente utilizados no dia a dia, né? E, normalmente, essas pessoas não estão acostumadas a isso. E o empreendedor tem que começar a aceitar essa entropia. Que o papel dele, muitas vezes, é construir ela. Eu não estou falando sobre atropelar o clima organizacional, não é disso que eu estou falando. Mas não existe clima numa empresa que não executa o que tem que ser executado. Perfeito. Né? Faz parte do pacote você ter clima, mas a partir do momento em que você garante que tudo está sendo executado da forma correta, né? Então tem essa deficiência também do time, né? De quem que está de fato assumindo as responsabilidades dentro da empresa, se de fato está conseguindo fazer isso ou não. Fora que tem muitas empresas que também faturam bem, mas não tem nem um gestor financeiro às vezes, né? A grande maioria não tem. Às vezes é o dono que é o gestor financeiro. O cara que tá lá abrindo planilha e aí ele faz aquilo no tempo livre, faz do jeito que dá para fazer. Uma das 10 funções dele. Exatamente. E a gente entra no próximo ponto, que seria nas perguntas que você foi fazendo de qual é o mais principal. Sim. E eu acho que a próxima seria recrutamento. As pessoas não sabem recrutar. Gestão de pessoas como Gestão um todo. de pessoas, gestão de pessoas como um todo. Não sei recrutar, não sei fazer um bom onboarding, então eu contrato a pessoa errada, não consigo treiná-la e eu tenho pena de demitir. Ou então contrato uma pessoa que eu não posso demitir. Isso é muito comum. E aí você tem o cenário perfeito para dar errado. Cara, eu vou te falar uma dor que eu vejo que é muito comum, que eu converso com muito empresário todo dia. E sabe o que eu vejo, cara? O cara, ele não contrata, eu vejo muita gente assim, eu não tô contratando para crescer, eu tô contratando para resolver um problema para tapar um buraco. Geralmente alguém tá saindo, eu tô contratando alguém para tapar o buraco. Não necessariamente eu tenho um plano, tá dentro do meu planejamento estratégico que eu preciso contratar para poder crescer. Geralmente não é assim que eu vejo os caras tomarem decisão. E outra coisa que eu vejo também é que quando o cara contrata, ele pensa assim, velho, eu tô contratando, resolvi o problema, botei alguém aí na função. Então, quando eu vejo que, um processo de demissão, contratação, é algo que demanda um pouco de tempo. Se eu não tenho apoio para fazer isso, meu apoio é bem pequeno aí, velho, eu botei alguém aí, cara, eu resolvi o problema, eu quero ganhar fôlego. Então eu deixo o cara, eu vejo isso acontecer demais, tá? Eu deixo o cara lá, por enquanto, entendeu? Porque o cara fala assim, caramba, eu vou ter que ir atrás de outra pessoa, eu vou ter que... Cara, eu vejo muito isso acontecer, velho. Por conta... Às vezes é falta de... O cara cansa, sabe? No processo. É falta de braço.
contar. A gente fez umas contas, eu e o Gustavo, de quantas pessoas a gente já entrevistou na vida. E se somar os dois, a gente já passa provavelmente umas 1.500 pessoas. Caramba, mano. Já tem um tempo que a gente fez essa conta e a gente já entrevistou muita gente depois. A dobra da dobra. E é muito comum a gente conversar com empresários e às vezes eles entrevistaram 2, 3 pessoas e preencheram a vaga. Isso é comum, cara. É o padrão, não é? Padrão. Tem vagas que a gente entrevistou. Inclusive eu faço assim também, tá? Não tô fora desse padrão, não. Tem vagas que a gente entrevistou 30 pessoas e a vaga tá aberta. E tá tudo bem. Boa. É ruim? É péssimo. A operação tá deficitária? Está. Mas eu não vou botar alguém ruim lá. Caos. Contrate devagar. Eu não vou colocar alguém... Limita rápido. Exato. Exatamente. Mas isso exige uma certa resiliência, que é isso. Às vezes seu time vai ficar um pouquinho sobrecarregado por um tempo, mas você vai colocar você vai colocar realmente uma pessoa que pode virar um câncer na tua operação. Tapar um buraco, né, na empresa. Você vai colocar uma pessoa que não tenha o que é realmente necessário para aquele momento da empresa. E tem os detalhes sobre isso, tá? Quando a gente fala sobre não contratar a pessoa no momento errado, a gente não tá falando só sobre contratar aquela pessoa que não tem as skills necessárias, no sentido de ela não tá pronta ainda para aquele cargo. Às vezes não, às vezes a pessoa inclusive vem sobrequalificada para a função. Sim. Quer um exemplo básico disso? Você pegar, por exemplo, um gerente de marketing de multinacional e botar ele numa startup. Esse cara morre. Esse cara morre. É outra mentalidade, né, mano? Ele vem com a ideia de que ele vai ter uma estagiária, ele vai ter um gerente de marketing, ele vai aprovar campanhas que já vêm prontas. Esse cara nunca vai baixar, entrar numa DM do Google e ele montar a campanha, descer, ele fazer o design, ele sentar aqui e ouvir o podcast para gravar. Ele não vai fazer reunião hoje para implementar ano que vem. Exato! Ele não vai implementar um negócio, fazer reunião hoje, sair da reunião, montar um negócio e colocar no mesmo dia no ar. Marcar a próxima reunião. Porque multinacional é um navio, né, velho? A startup é um jet ski, pô. É foda, a mentalidade é completamente diferente. Então, Quem tá pilotando. Exato, então achar a pessoa certa tem uma série de detalhes que, poxa, esse empresário, inclusive, ele tá preocupado com o faturamento desse mês, ele não quer nem saber. Cara, bota logo alguém ali pra fazer essa função, né? Porque senão eu vou ter que fazer, muitas vezes. Ou senão eu vou ter que deslocar uma pessoa, quando o empresário é um pouquinho maior, né? A empresa é um pouco maior, ele vai deslocar uma pessoa pra fazer aquilo. Então, esse desafio de gestão de pessoas é gritante. Esse para mim, é um erro que mais pega pro longo prazo. Porque hoje, por mais que a gente vê, e eu vi que na última imersão de vocês falaram muito sobre inteligência artificial, é um mercado que ele está crescendo muito. Porém, as empresas hoje, elas ainda são pessoas. Exatamente. E você precisa de pessoas para continuar crescendo. E você precisa conduzir essas pessoas. Você precisa dizer se elas estão indo bem, se elas estão indo mal. Cara, não existe feedback na maioria das empresas. Não existe one-on-one. Não existe. A máxima do contrate devagar e demita rápido, ela é interessante, mas demite rápido, mas eu segui o processo da forma correta. Exato. O meu funcionário, ele sabe o que eu acho dele, eu já dei um feedback para ele já sabe o que ele precisa melhorar, eu construí um PDI para ele, eu acompanhei esse PDI. Realmente eu vi tudo que poderia ser feito para essa pessoa continuar gerando resultado, até porque o onboard é caro. Você tem um período de rampagem, isso tudo é custo, que essa pessoa talvez não vai gerar resultado nesse período. Então, se você tem uma pessoa que ela já sabe fazer e que ela tem a capacidade de voltar a ter uma alta performance, vale a pena eu focar tempo nisso e conseguir trazer essa pessoa de volta. Exato. Agora, claro, tem alguns pontos. Ética não tem discussão, não é treinável, entendeu? Então, esses pontos precisam ser alinhados para que eu consiga ter um time de alta performance que entrega, mas não só entregue, ele entenda o processo. Exato. Tem perfil comportamental, o Gustavão falando aqui, que, cara, o cara vai explodir na operação por conta de feedback. E às vezes o cara não dá feedback, o empresário não dá feedback. E às vezes o cara tem esse perfil que, cara... Enfim, é perfil comportamental. Às vezes o combustível do cara é feedback. O cara tá até fazendo um trabalho ali, querendo deslanchar, mas ele não tem um feedback que é o combustível do cara, né? Então, assim, o empresário, ele tem que... E quando a gente traz isso para a geração Z, que é a geração que tá em ascensão, cara, eles são viciados em pertencimento. Exato. Se você não dá pertencimento para essa pessoa, se você não traz ela para perto e deixa ela se sentir parte do negócio, se ela não entende exatamente o porquê ela tá fazendo aquilo,
você não vai ter um bom profissional. E antigamente, você tinha aquele negócio, não, eu quero ficar 30 anos nessa empresa, eu quero ficar 40 anos nessa empresa. Hoje em dia não tem mais isso. Eu quero uma empresa que eu me sinta bem ali. E se eu não tô me sentindo bem aqui, abraço. A gente nunca teve índices tão altos de pedidos de demissão. Antigamente as pessoas eram demitidas, hoje as pessoas pedem para sair. Então, assim, esse cuidado, essa gestão de pessoas, hoje é um negócio que pode sim mudar o jogo completamente. É uma conta que não fecha, né? O empresário a maioria dos empresários falando, pô, tá faltando mão de obra, tô procurando gente pra entrar em tal operação, e do outro lado tem gente querendo emprego, procurando emprego. É uma conta que não fecha. Tem um dilema muito grande desse que e a gente ouve bastante isso, poxa, eu não tenho gente. Você fala, legal, bora contratar a pessoa que tem os valores culturais interessantes para tua empresa, mas que ela tem que aprender aqui. Aí o cara fala, pô, mas eu vou treinar ele aqui? Eu vou gastar esse dinheiro para treinar essa pessoa dentro da empresa, para depois ela ficar pronta para o mercado e eu perder ela para o concorrente? A gente fala, cara, mas aí você paga essa pessoa, né? Ele fala, mas eu vou mudar a minha dinâmica de caixa, eu vou aumentar minha folha de pagamento. E você fala, vai. O que é importante? O que é importante para você? É o seu negócio crescer e você conseguir atingir lucratividade e ter um diferencial competitivo com relação aos seus concorrentes? Ou você ter uma folha salarial baixa que não te gera ROI? Porque é isso, né? E uma coisa super interessante que eu gosto muito que o Gustavo fala, e eu concordo plenamente, que é o seu vendedor mais caro é o teu vendedor que não ganha comissão. Boa. É um exemplo claro disso. Total. Então, às vezes o pessoal fala, poxa, esse vendedor aqui tá me custando 30 mil reais por mês. Esse vendedor aqui tá me custando 20 mil reais por mês. Cara, que receita que esse cara gera pra você? Não. Né? Exatamente. Lógico que se a política de incentivos não estiver adequada, beleza. Ele realmente pode não estar gerando lucro. Mas se ela tá adequada, esse é o seu melhor funcionário. Esse é o cara que você vai, sei lá, levar pra passear no final de semana de iate. Né? Mas e outra coisa também, né? Se o cara tá vendendo bem, tá ganhando grana pra caramba, e ainda assim você tem a sensação de que você não tá ganhando mais dinheiro com isso, aí o erro não tá no trabalho do cara. Tem alguma coisa errada. Às vezes o problema tá em outro lugar, né? Que é o que você falou aí. Então é o jogo de realmente você olhar pro negócio 360 mesmo. Exato. Mas eu vou te fazer a questão é o seguinte, velho. O que é que eu vejo também, né? O cara tá lá e quando você fala assim, pô, vou fazer um PDI pro cara acompanhar e tal. Vou fazer uma pergunta pra vocês, tá? O que é que o cara faz primeiro, velho? O cara constrói processo pra contratar a galera, ou o cara contrata as pessoas pra ele conseguir, né? Fazer tudo que ele precisa fazer no negócio, ou então contrata as pessoas pra construir o processo? Existe uma ordem, ou isso tem Então, ou isso muda? Eu vou dizer o exemplo que você deu, de o empresário tá saco cheio de fazer aquilo, contrata uma pessoa e bota ali. Aí pronto, agora já resolveu. Só que às vezes não tem o processo, às vezes a pessoa que contratou é muito boa, mas chega ali sem saber o que tá fazendo ali. Ele não tem ideia o que está fazendo ali. Então, assim, não adianta você fazer uma ótima contratação se não existe um processo bem definido para o que essa pessoa vai fazer. Conta o exemplo do RH. Sem citar nomes. Ambiente seguro. Depende também do nível hierárquico que você está contratando ali também, né? Sim, exatamente. Às vezes você está contratando para um cargo supply chain. Não existe aquele cargo, não existe aquela área na empresa. Eu não vou criar um processo, eu vou contratar uma pessoa que já tem experiência, que ela já tem know-how e ela vai me ajudar a criar esse processo. Mas eu vou... Tem processos que ele falou de algo mais amplo, mas tem processo simples mesmo. Perfeito. Tem processo da pessoa do contas a pagar, o contas a receber. O que ela faz? Ela sabe que ela tem que pagar a conta. Tá. O que tem além disso? Tem pessoas que a gente chega e a primeira reclamação é: eu não tenho tempo para nada. Se você botar aqui, não tenho tempo, eu não consigo fazer, porque minha demanda é muito, não sei o que. Tá bom. O que você faz durante o dia? Quando a gente vai listar, a gente consegue perceber que ela mataria em 2 horas toda a demanda dela, que não é caso. Mas por quê? Como não está definido, ela não sabe quando chega o que ela faz, ela fica perdida. Uma pessoa chamou, oi, aí já levanta.
que foi, aí já quer se meter em outro setor, aí já quer fazer isso. Aí, e essa pessoa tende a achar que ela está sendo proativa. Porque eu ajudei o Arthur, eu ajudei o Gustavo, mas eu fiz o meu. Caramba, verdade, velho. Eu fiz o meu. Pô, mas eu tô ajudando todo mundo. E no final das contas, eu entreguei o que tinha que fazer. Só que isso a aqui pessoa ainda se justifica, né? justifica. Não, mas eu não consigo pegar porque eu faço isso, ajudo daquilo, ajudo daquilo. E se você não tiver uma métrica, a pessoa vai olhar e falar, cara, mas realmente, a pessoa que tá cheia de trabalho, atolada e ainda ajuda os outros. Olha que funciona na boa. A gente percebe muitas operações Armadilha. que o comercial não tem meta. Você imagina como é que é o modo financeiro que ele tem que ter meta. O coração. Como ele é avaliado. Como é que ele é avaliado, né? Então, se ele já não tem feedback, ele não tem uma estrutura que permita a avaliação dele, de performance, essas pessoas realmente às vezes ficam muito soltas na empresa. Sim. E esse empresário, voltando para o ponto inicial, ele tá cobrindo todas as lacunas operacionais desse negócio. Exatamente. Sem entender o que realmente ele tem que fazer no negócio, que é garantir que essas pessoas executem o papel delas. Perfeito. Esse é o papel do empresário no final do dia. Mas para isso tem que ter um processo muito bem definido, Muito bem porque definido. senão vai se sobrecarregar do mesmo jeito. Inclusive tem empresário que não contrata por conta disso, né? Sabe que tem empresário que pensa assim, velho, mas gente dá muita dor de cabeça. Sim. Vou contratar mais gente, eu vou ter mais dor de cabeça. Sim. Porque tem aquele lance do apagar do incêndio, né? Tem gente que tá realmente no momento onde o cara... É assim, ó, todo mundo já chama ele. Então, se eu contratar mais 2, vai ser mais gente Ele não tá errado. ficar me chamando. Então, na cabeça do cara tem isso também, né? Cara, crescer demais é muita dor de cabeça. Tem gente que pensa assim. Assim, Não, não tá errado, né? É dor de cabeça. Mas aí você tem que criar filtro. Se você não criar filtro, se você não for naquele princípio da pirâmide mesmo, vai chegar tudo da base pra você. Boa. Aí você quer caos. Não tem como. Se você não tiver um filtro para as pessoas ir solucionando, para só chegar em você o que realmente é a nata ali, você realmente São essa coisas que visão. somente eu posso resolver. Somente eu E posso olha lá, resolver. ainda tem isso. Exatamente. Eu vi um criativo, um anúncio, essa semana no Instagram, que foi exatamente isso, né? O dono da empresa chega, né, na empresa, e aí ele senta e abre o notebook. Quando ele abre o notebook, o funcionário vem e pede alguma coisa. Ele, já tô indo, vamos lá. E aí resolve. Aí ele volta 1h30 depois. É quando ele senta, que ele abre o notebook de novo, alguém vai lá e chama. Aí aparece esse corte assim de funcionário chamando ele o tempo inteiro e ele levantando. Aí o último horário tá assim, ó, 5h99, nem existe 99, né? 5h99. Quando ele senta todo descabelado, o funcionário vem cobrar algo que ele só conseguiria executar de uma demanda que ele já tinha pedido. Aí tipo assim, como é que eu consigo te proporcionar um ambiente e um trabalho para que você execute se você o tempo inteiro me chama? E o pior, eu atendo você o tempo inteiro, né? Então, a gente vê muito esse cenário do empresário que quer resolver tudo e fica na mão ali da empresa. Sim, e vou dizer, o empresário que já identificou isso e vai tentar a solução é ótimo. Agora, o empresário que chega em casa e fala, caramba, trabalhei pra caramba hoje. Fica feliz, caramba, sem mim a empresa não funciona. Trabalhei pra caramba. E a gente vai para um outro ponto que as pessoas não sabem definir prioridades. Eu Boa. preciso dizer sim o tempo todo? Eu preciso fazer tudo o tempo todo? Você tem que saber definir o que é importante, o que é urgente. Então, assim, as pessoas não sabem definir isso. Acham que tem que atender tudo exatamente na mesma hora. E, assim, qual é a sua produtividade? A sua produtividade ela é medida em ajudar os outros ou resolver problemas, ou fazer o seu trabalho. As pessoas não conseguem. E aí, isso eu não estou falando só da parte do empresário, eu estou falando também da parte dos colaboradores. As pessoas não sabem fazer isso. E não é passado. E aí, nisso que não é passado, às vezes o dono até sabe fazer. A gente vem num outro ponto que acontece de, às vezes, não é uma coisa tão comum, mas acontece de eu não vou ensinar, porque ele pode sair a qualquer momento da minha empresa, e eu ensinei uma coisa que ele vai levar para outra empresa. Concorrência, por aí vai. Eu e o Arthur, a gente passou por uma situação, um treinamento de vendas, né, Arthur? Cara, pensa num treinamento de vendas bom. O time ficou em êxtase. O pessoal olhou e falou, agora eu bato meta. Agora eu sei todo o caminho, desenhei um funil, técnicas de venda. Tem um comentário que me chamou muita atenção nesse. Não sei se você lembra desse comentário. Trabalho com vendas há 25 anos. Eu não seria demitido de outras empresas que eu fui demitido se eu soubesse disso.
esse comentário mudou minha perspectiva sobre o nosso trabalho, na verdade. Caramba. A pessoa não queria sair. Ela queria construir a carreira dela num lugar. Mas ela foi demitida porque ela não foi treinada. E ela queria ficar. E ela queria se desenvolver. Né? E a gente foi conversar com o dono da empresa. Cara, fizemos um treinamento top hoje. E o dono da empresa O pessoal aí animado, ele. Como assim? Vocês ensinaram isso pra ela? Vocês ensinaram. E se ele sair e for pro concorrente? Cara, mentira. Ai. Ai. É isso. A pior coisa é você não ensinar e ele ficar. Exato. É muito mais caro. Muito mais caro você não ensinar e ele ficar. A gente já ouviu de cliente nosso que, não vou contratar uma pessoa mais inteligente que eu. Ele vai me enrolar. Então, assim, aí você já vê o nível que era a base dessa empresa. Por aí Né? você tira. Você já... Então, porque é isso, né? A gente falou sobre a confiança, etc., mas o ego atrapalha muito no nosso trabalho. É Né? isso aí, velho. Lidar com o empresário realmente tem esse lance também, né? Porque sempre existe esse confronto, né? O consultor e o cara que construiu o negócio, né? Tem muitas consultorias que tem eu acho que lidar com o empresário, eu acho que talvez seja o maior desafio de vocês. Eu acho Em alguns momentos. tem situações, A gente já vem mais aberto, mais maduro. Eu acho que inicial, sim. Exato. Hoje, graças a Deus, nós temos. Para alguns, eu acho que vocês é oxigênio. Nós temos alguns Exato. clientes que Pra olham pra outros, gente. É conflito. Literalmente né? assim, vai, confio. Maravilha. Literalmente. A gente acaba ainda chegando, respeita ali a hierarquia e tudo mais, mais por princípios mesmo. Mas assim, tem alguns que literalmente falam, cara, confio, vai lá, pode fazer. Tem empresa que a gente Não precisa tem nem acesso à falar, conta. faz. Entendeu? Exato. Tem empresa que a gente tem acesso à conta. A gente sabe tudo que está rodando dentro da empresa. Perfeito. Então, mas essa parte tem que ser conquistada. A gente geralmente tem essa trave assim que, peraí, mas quando a gente vai mostrando, a gente já percebeu isso, já melhorou isso, não sei o que, aí tende a ir ficando mais relax, vai ficando mais tranquilo, então eu acho que vai... O trabalho de vocês é muito, obviamente, personalizado de acordo com o momento da empresa, de acordo ao que é que você enxerga ali, que é o principal gargalo, o que é que você precisa resolver, o que é mais urgente, né? Bem personalizado. Mas, se a gente pudesse olhar do ponto de vista geral, na cabeça de vocês, assim, quais são os 5 pilares que o cara precisa olhar e dentro de uma ordem, de fato, no nível de hierarquia, o que é que vocês consideram que é mais importante você olhar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né, pensando, eu que estou assistindo esse podcast agora e preciso organizar minha empresa, quero crescer meu negócio. Pensar em crescimento, né? Que também tem aquele empresário que quer só manter o negócio dele, né? E aí acho que é uma linha de raciocínio outra. E eu sugiro que você pense diferente. A nossa economia precisa de empresários que tenham vontade de crescer, de contratar, de expandir. Né? Assim, o Brasil A gente pode até fazer as duas coisas, tá? Você pode fazer nível de organização e a nível de crescimento. Vocês que sabem. Eu acho que se você perguntar, você vai ter respostas talvez Diferentes. diferentes. Boa. Eu queria ver isso aí, cara. O Rafa, se eu perguntar, eu sei que ele vai falar o quê? Financeiro. Se você me perguntar, eu vou falar vendas. Mas quando a gente vê no final do dia, todos estão entrelaçados. Perfeito. Né? Todos entrelaçados. Talvez a gente falar assim, a ordem de importância, talvez não tem como a gente falar. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. A gente consegue falar os 5 mais importantes. Que é um conjunto mesmo. Que é um Se você conjunto. executar só um, não funciona. Né? Exato. Não adianta você olhar para a venda se o seu caixa está ruim, você não consegue girar nada, né? Então, a gente precisa realmente analisar, como você disse, é muito personalizado, porque vai depender muito de onde esse cliente está nesse exato momento. Mas acho que tem alguns pontos que dá para falar que são universais, que é, por exemplo, acho que a primeira coisa que é muito clara e todo empresário tem que ter, em qualquer cenário, independente do tamanho, poxa, tô abrindo uma banquinha de pipoca ou tô começando uma startup para vender ali no exit de 1 bilhão, né, virar um unicórnio. Cara, consciência situacional. Acho que é um negócio muito, muito importante para o empresário, que é entender realmente o mercado que eu tô, o momento que eu tô, minhas opções de financiamento desse negócio, a minha posição na pessoa física, se eu vou ter que tirar dinheiro desse negócio no curto prazo para sobreviver, por exemplo, ou não. Você tem que tomar decisões pautadas no que é plausível para o momento que você está vivendo,
tanto pessoa física quanto para o crescimento do negócio, né? Para que eles não se atrapalhem, principalmente. Acho que o segundo ponto seria entender o que você deseja do negócio. Então, é muito comum a gente ter consultorias iniciais ali com clientes. Às vezes nem consultoria, às vezes é uma reunião de vendas mesmo, para a pessoa estar começando a entender o nosso trabalho. E a gente pergunta para a pessoa, o que vocês querem, sócios? Quando é um sócio só é mais fácil resolver. Quando são dois... Às vezes, as pessoas nunca fizeram a pergunta uma para outra. E ali, a gente tem até medo de encerrar as sociedades, tá? A gente tem medo, porque às vezes você fala com a pessoa e assim, poxa, eu quero abrir um escritório em Nova York e outro em Milão. E outro falando assim, bom, eu quero chegar às 6 horas da tarde para buscar meu filho na escola. É isso aí. São visões muito diferentes de negócio, mas muito diferentes de vida pessoal, que naturalmente influenciam o tipo de investimento, tanto em tempo quanto financeiro no negócio. Né? Perfeito. Então acho que a pessoa entender onde ela quer chegar, começa a nortear o tipo de meta que ela vai construir, e aí a gente começa a entrar em questões operacionais mesmo do negócio, estratégicas do negócio, que é, eu quero crescer, quero me estabilizar, eu preciso ajustar processos para crescer, ou eu já tenho pessoas que estão do meu lado, processos bem definidos, e agora eu tenho que ganhar atração e começar a direcionar as pessoas para uma estratégia. Cafézinho, né, pra galera? Café... É vida, né? Agora, tem um fator bem relevante, e aí, entrando de acordo com o que o Rafa falou, que assim, o financeiro, eu não vou dizer que ele é o mais importante, apesar que, com a visão que eu tenho hoje, ele tá, talvez sim... A gente vai brigar nessa mesa aqui, vamos lá. Vamos brigar? Mas qual é o ponto legal do financeiro? O financeiro, ele vai te mostrar todos os sintomas que você precisa saber. Perfeito, velho. Boa. Então, o financeiro, talvez no financeiro, você vai entender os sintomas de vendas. Você vai entender os sintomas de marketing. Boa. Você vai entender os sintomas de uma contabilidade que não está ajustada, de uma tributação que não está adequada. Então, o financeiro, ele vai te dar algumas informações que vai te direcionar para onde está o problema das empresas. E aí, claro que a gente quer que a empresa fature, que ela cresça, mas que ela gere lucro. Lucro, perfeito. Às vezes o problema está na venda? Talvez sim. Às vezes ela pode estar no volume da venda, mas ela pode também estar na qualidade da venda. Boa. Tem gente que quer... a questão do ego, né? Eu quero ter uma empresa que fatura 1 milhão. Cara, a coisa mais simples de se mexer é faturamento. A coisa mais simples de se mexer. A alavanca faturamento não é difícil de se mexer. Ela é simples, mas é saudável? Exatamente. Isso é o questionamento. Alavanca lucro é o maior desafio. E caixa, então, nem se fala. Ave Maria. É aquele negócio, né? Faturamento é ego, lucro é ajustado e caixa é realidade. Exatamente. Caixa é rei. Boa. A gente tem nível de cliente que ele realmente ele não sabe. Não é nem dizer que ele não sabe dizer o quanto ele lucra, ele não sabe calcular isso. Ele não sabe dizer o que é realmente o lucro dele. Ele não sabe dizer o que é receita, onde ele bota, se é a meta desse mês, se a meta foi... Ele não sabe metrificar se ele tem uma meta de venda ou faturamento. Ele não sabe essa diferença. Né? Então... realmente não tem problema. Então é realmente entender o nível do cliente para a gente direcionar, e realmente a base de saber para onde ele quer ir é a principal, porque isso vai ditar realmente o que a gente vai fazer. E aquele negócio, a gente já se deparou com empresa que a gente parou para analisar. Eu lembro até hoje, o Arthur foi até a empresa, ficou 3 horas na empresa, ligou pra gente e falou: pessoal, não dura 3 meses. Caramba. Acontece. É muito ruim dar essa notícia pro cliente, né? É muito ruim dar notícia pro cliente. Você começa a mexer. E vocês dão? Tem que dar. Eu não comecei com... Não, eu tô falando assim, o cara não fechou com você, tá? Você foi lá só avaliar o negócio. Exato. Sim. Porque na dor que você também fecha o negócio aí, né? Se o cara não enxergar, então tem que dar o diagnóstico. Não, foi um problema. Esse foi problema. Caramba. Porque, assim, como é que eu vou cobrar da pessoa que... Assim, o encerramento de uma empresa é uma coisa muito dolorosa do ponto de vista emocional. Demais. Sim. E do ponto de vista financeiro. Principalmente, né? Se dói na cabeça, no bolso dói muito mais. Então, nesse caso, nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de coisa, na verdade, né? É difícil a gente conseguir fazer, mas naquela situação a gente olhou para cliente e falou: olha, a gente vai ter que tomar medidas amargas, muito duras,
para salvar o seu negócio, mas elas têm que ser executadas hoje, eu não posso esperar até amanhã, então a gente vai ter que começar agora. E primeiro eu liguei para eles, porque assim, eu também não podia fechar um negócio sem receita, sem conversar com os meus sócios. Caramba, velho. E isso aconteceu, inclusive, no começo do negócio. Então, o nosso negócio tinha muito pouco caixa, inclusive. Sim, né? Caramba, mano. Foi uma decisão muito assim de, poxa, Abraçou a causa. vamos abraçar a causa, vamos ajudar, no limite, no mínimo virar case, né? Abraçou a causa. Então, vamos fazer acontecer. Deu o resultado? Tá em pé, o negócio tá em pé. Assim, é uma conversa dura porque a pessoa, né, tinha o orgulho de dizer que não devia nada. Então, a gente chega e fala, tá, você vai ter que dever. Você vai ter que dever. A gente não vai poder pagar tudo. A solução agora a gente vai sentar com todos os bancos e vai renegociar com todos eles. E não é que não vamos pagar, não dá para pagar agora. Não dá para pagar agora. É realmente... Mas como assim? A empresa não devia Devia. Não devia nada pra ninguém? Ela tinha dívida ali. Ela tinha dívida. Sim. Não tinha dívida. Só Porque ela não tinha... Ela não tinha nome sujo. Ela não tinha o nome sujo. Não tava nada Exatamente. atrasado. Exatamente. Perfeito. É uma empresa que tinha um descasamento de caixa muito grande. Perfeito, Né? Era do perfeito. setor alimentício, e aí, basicamente, ela paga o fornecedor com 7 dias e vendia 90% no cartão em 30, rolava a dívida. Então o negócio não fechava. E ela não tinha caixa. Ela se financiava com empréstimos. Então quando você vai vendo A conta não vai proporção- fechar nunca, pô. Essa Não. conta aí, ela não fecha nunca. É uma empresa que cresceu Não tem muito, como. muito rápido. É uma empresa muito boa e tudo mais no ramo alimentício. Quando deu a questão da pandemia, então a pessoa queimou tudo que tinha Entendi. Imóvel, Carro, para se manter tudo. vivo. Então foi esse nível aí que... Caramba. Mas também, a gente teve esse pro bono, mas teve também um cliente que a gente sentou, olhou, depois foi ter uma reunião e dizer, cara, vamos encarar, porque assim, era de a gente pensar, se não mexer, o cara em 3, 4 meses ele não tem o que fazer. Era uma dívida de mais de 1 milhão. Assim. Era um milhão e meio. 1 milhão e 300. 1 milhão e Mano, 300. e aí você trouxe uma parada massa, No- né? Porque essa coisa de... Cara, eu vou lá no banco, vou confrontar, vou negociar, vou querer mais prazo, vou renegociar a dívida. Ou então vou pro fornecedor também. Pô, Sim. eu tô pagando em 7 dias, pô, vou bater na porta Dá desse prazo, cara e falar, né? mesmo, eu tô precisando crescer. Usar. Me dá prazo aí, porque senão eu vou morrer. Você quer me ajudar a crescer ou você quer que eu deixe de ser seu cliente, entendeu? E às vezes o cara ele não consegue entender que, tipo, eu tenho esses recursos que eu posso Sim. utilizar também, né? Às vezes o cara tá tão no modelo ali já padrão, né? Enviesado pra caramba, que às vezes ele não se atenta pra isso, né? Mas essa empresária tava na cozinha. Exato. Um negócio que faturava 350 mil reais mês e ela tava na cozinha. Caramba. Ela não tava parada pensando nisso. Ela tava na Porra, cozinha. aí Ela é tava lá foda. cozinhando. Porque é onde ela queria estar, onde ela se sentir bem. Era então- a paixão dela, era o lugar que ela mais se encaixava no negócio. Aí que ela tinha que contratar você. Perfeito, velho, perfeito. Pra Cara, ela ficar na paixão e você gerenciando a empresa. E depois deixa de ser pra bono, né? Porque o negócio voltou pra atividade, aí a gente pode começar a cobrar. A gente tem alguns cases assim, tipo, igual a gente comentou anteriormente, cara, a empresa tinha 3 meses. Se ela não conseguisse alcançar aquele resultado em 3 meses, a empresa ia fechar. Tipo, a decisão está tomada. Ou a gente bate essa meta, ou a gente fecha, já, tipo, entrega. E assim, e aí foi quando as coisas, elas dependem muito do cenário. Porque nesse momento a gente faz um negócio que ele é, não vou dizer contra-institucional, mas assim, é aquele momento que a gente vira e fala, tá, não adianta eu falar sobre gestão agora. Não adianta eu falar sobre processo. Agora eu tenho que vender. Eu Boa. desço Tem esse momento. e vendo. perfeito, velho. Entendeu? Irado. Eu desço e vendo. Que aí a gente vai... na maioria das vezes a gente vai tratar a causa raiz. Só que tem hora que não dá tempo de Não dá tratar, tempo, tratar a né? causa Tem que raiz. ter oxigênio. Você vai sobreviver ter primeiro. conseguir. Entendeu? Resolveu o problema, respirou, agora você vai na causa raiz pra você não ter esse problema de novo. De novo. Entendeu? E cara, eu muito feliz em dizer que essa empresa ia fechar em março. Né? Por acaso a gente tá em abril. E tá em abril e daqui a pouco a gente tá indo pra lá. Maravilha, velho. Maravilha. Inclusive, era uma franquia, né? No caso, e aí os sócios fundadores da franqueadora vieram pra Salvador, vieram de Dubai, né? Se não me engano. Não, eles estavam fazendo a viagem de navio. Ah, sim. E aí aproveitaram o roteiro que ia passar aqui. Eles moram lá, mas não estavam lá, né? Isso. Exato. Vieram de Dubai pra entender o que aconteceu com essa franquia que saiu
Acho que dobrou o faturamento, se não me engano, essa, né? Sim. Quase dobrou o faturamento, não chegou a dobrar exatamente, mas quase dobrou o faturamento. O que aconteceu, né? E é justamente esse A trabalho. empresa que eles já estavam pedindo de volta, Exato. A franquia tá Cara, muito legal. Depoimento desse, hein? Bom demais. Vende Bom fácil. Mas é aquele ponto. Tem cases, né? É o cenário real. Quando a gente sai da sala de aula, a sala de aula ela é importante, ela é necessária, você tem que passar pela teoria, mas tem hora que a prática ela te leva a essas decisões. Perfeito. Porque se a gente for literalmente olhar por livros e ensinamentos sobre gestão, a gente ia falar o quê? Não, peraí, temos que arrumar a casa, certo? Exato. Vamos ajustar todos os processos. Não dava tempo. Nada. Se a gente fizesse isso, não ia rolar. Mas isso aí é a experiência de campo de batalha, né? Você Exato, só consegue ter essa visão quando você já avaliou vários cenários diferentes e você consegue ter maturidade para falar, não, a decisão agora é essa aqui, vamos ignorar, né, a Sim. literatura. Eu não estou escondendo o outro problema. Exatamente. Ele existe e eu vou É uma tratá-lo. decisão pontual, momentânea e Eu estratégica. sei decidir minha prioridade. Maravilha. Ele ensina, né? Não, bom demais, velho, bom demais. É isso aí, cara. E outra coisa, por isso que a gente fala sempre, velho, no ecossistema isso aí, sabe? Eu falo, velho, não importa o tamanho do seu negócio, velho. Não importa o tamanho do seu negócio. É como você tá falando, é um negócio que fatura 2 milhões, é um negócio que fatura 1 milhão, é um negócio que fatura 100 mil por mês. Não importa o seu negócio, velho. Sempre existe, né, o próximo nível e certamente tem várias oportunidades dentro do seu negócio que você não consegue enxergar, você está deixando de ganhar dinheiro e com certeza existe também coisas que você não está enxergando que está travando o crescimento da sua empresa e sozinho também, o seu time, com sua equipe, no dia a dia você não consegue enxergar. A gente bate muito isso no ecossistema e a gente fala isso que essa é a importância de você realmente ser provocado, tá em ambientes que te provocam, né? E você também entender que, velho, você, o dono do negócio, sozinho, você não vai conseguir resolver todos os problemas. E você não vai conseguir crescer seu negócio sozinho. Às vezes você vai trazer ajuda de uma consultoria, às vezes você já vai estar, vou estar inserido em um ambiente, por exemplo, como um ecossistema de empresários, que realmente eu vou aí ampliar minha visão, né, para que eu possa olhar para outras coisas, ou eu vou realmente contratar gente melhor do que eu. E como o ambiente faz E diferença. se você puder fazer as 3 coisas, melhor A ainda. pseudo-autossuficiência. Exatamente. quebra muito Total. E o ambiente, ele faz essa diferença. Tudo bem que hoje a internet, ela consegue ajudar muito de... Cara, se eu não tenho como me relacionar com pessoas do nível do Arthur, do nível do Hugo, cara, eu consigo entrar na internet e consigo ver o que ele tá falando. Perfeito. Antigamente a gente não tinha isso. Antigamente a gente tinha que sentar na mesa. Então, por isso que hoje a produção de conteúdo era muito importante. Hoje nós temos pessoas maravilhosas gerando conteúdo. Mas sempre que possível, esteja na mesa de pessoas que não é que falam sua língua, que falam a língua que você quer falar. Perfeito. Porque se você também for para a mesa das pessoas que falam a sua língua, talvez você vai estagnar. Então, procura um nível acima. Vai falar com gente que está fazendo mais. Isso ajuda muito. Não se preocupe em ser o melhor da mesa. Exato. Entendo o que eles fizeram, né? Exato. Entendo o que foi feito para eu chegar lá. Dando até uma estrutura para isso, eu queria até fazer um comentário que é uma ferramenta, né, para o empresário. A gente falou sobre PDI, né? Sim. De alguma forma. Não sei se já aplicaram PDI, mas a estrutura média de um PDI, ela é dividida em 3 partes, né? Você tem ali a parte de aprendizado formal, a parte de aprendizado com outros, que é mentoria, né, consultoria, etc. E você tem a parte de aprendizado em trabalho. E aí o PDI tradicional ele considera que apenas 10% do aprendizado real vem do ensino tradicional. Só 10%. Outros 20% vem pelo menos de você conseguir de fato falar com pessoas que executaram aquilo, entender os cases, ter o suporte para execução do serviço, que é o que vocês querem que fazem, né, dentro do ecossistema ali, que ele vai estar rodeado de empresários, vai conversar com pessoas que passaram por aquele estágio do negócio, vai ter oportunidade de realmente entender como o negócio funciona, e a outra parte ali, os outros 70% é de fato em trabalho, que aí ele realmente conseguir transformar aquilo que ele entendeu em termos conceituais, viu a aplicação daquilo na trincheira, no dia a dia, na batalha, e agora é a vez dele de entrar no campo.
Maravilha. Né? Perfeito. E Eu aí, vou além, isso aí você viu em pesquisa, né? isso aí eu executo, né? Não, dos 10, dos 20 e dos 70, Sim, isso é pesquisa, né? Isso é dado Exato. comprovado. Exato, Na minha ótica, eu ainda vou além, cara. Na minha ótica, vou ignorar a pesquisa e vou dizer assim, velho, você só aprende o que você aplica. Exato. Porque eu gosto de falar muito assim que uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você de fato saber fazer. Eu conheço sobre algo, mas eu nunca fiz aquilo. Então você não aprendeu, como é que faz? Então eu gosto de falar muito isso, que, velho, o aprendizado ele acontece mesmo quando você executa. Se você não executou, você não aprendeu porra nenhuma. Então eu vou além do dado da pesquisa. 70 ali, né? Dos 70, eu diria que é 100, velho. Eu diria que é 100. Porque você pode ter até conhecimento, mas você aplicou, gerou algum resultado, então você não aprendeu. É porque parece Exato. que não, mas a gente já viu muito PDI de, olha, você precisa aprender sobre isso. Lê livro tal. Acabou. Exato. Cara, não vai. Não vai. Não vai. Fora acompanhamento. Exatamente. Fora, enfim, uma série de outras questões. A pessoa até sabe, mas vai aplicar. Aí, eu sei como é que faz, tá? Mas você tá fazendo? Não, então você não aprendeu. Então vai de novo até você executar da forma que tá lá. É isso aí, velho. Eu sei sobre isso, mas como é que eu aplico? É igual o cara de finanças. Vou dar um exemplo, tá? Você tem grana pra caramba e você quer multiplicar seu capital através de investimento. Você tem 2 caras na sua frente. O primeiro fez MBA em Harvard, o cara estudou leu todos os livros que você imaginar, foi para vários congressos, o cara que domina o assunto no campo teórico. E você tem um cara que nunca fez nada disso, mas é o cara que aplica o dinheiro dele todos os meses e ele multiplica esse patrimônio no nível de 15% ao ano. Vou dar um exemplo, 30% ao ano, bem agressivo, tá? O cara multiplicou 30% ao ano, beleza? Cara, quem tem mais conhecimento? Quem você contrataria? É o cara que gera resultado para ele e para outras pessoas na prática, ou o cara do NBA, que não tem MBA nenhum em Harvard, ou o cara do NBA em Harvard? O resultado sempre vai ser mais importante. Sempre Não vai tem ser mais como importante. metrificar dele. Agora, não que eu não possa contratar o cara do MBA e dar a prática pra ele, Não, pra talvez daqui a 20 anos ele me tornar o meu CEO. Perfeito, mas Se a sua empresa tiver caixa, contrata os dois. exatamente. Exato. Mas se você tiver com o seu dinheiro para tomar uma decisão entre um e outro, Resposta cara, esse aqui tá rápida, dando 30%, resposta esse aqui dá rápida que já 30%, e esse aqui nunca deu nada. O outro é É trainee. foda, Chama velho. ele pra aprender. Exato. Chama ele pra aprender, perfeito. E quem faz, lidera ele. Por isso, exatamente, por isso que é o que eu falo é o aprendizado, velho. Campo de batalha mesmo, é a escola. Cara, baseado com isso, eu queria dar até um exemplo, né? E citar meu saudoso padrasto, né? Que não tá mais entre nós. Cara, ele é técnico em edificações. Era, né? Técnico em edificações. É um cara que fez curso, mas um cara do campo de batalha. Um cara que vem ali com background de Odebrecht, grandes construtoras. E, cara, ele tinha abaixo dele engenheiros. O cara era técnico em edificações, né? Não fez um nível superior ali, não desmerecendo um currículo, enfim. Mas o cara que estudou 5 anos, se especializou, estava sujeito a ordens de alguém que estava no campo de batalha. Né? Então, assim, era um cara que tinha um conhecimento absurdo, né? Um cara que tinha uma bagagem absurda que, na prática, é isso aqui que a gente está falando. Né? Então, assim, é contratar o cara para ser trainee de quem faz. Né? Exato. E a dica que eu dou é, cara, se joga. Se joga. Faz. Boa. Porque, assim, eu tenho 29 anos hoje. E eu dou graças a Deus que eu comecei a errar muito cedo. Uhum. Hoje o que me diferencia eu comecei a errar muito cedo. Eu tive a oportunidade de errar muito cedo. Tive a oportunidade de errar em empresas de outras pessoas. Tive a oportunidade de errar na minha empresa, de tomar decisões erradas. E hoje eu consigo trazer um background de muita experiência, mas isso só aconteceu porque eu me permiti errar lá no início. Entendeu? E essa bagagem, ela é essencial. Porque hoje a gente não tem acesso a uma educação empresarial de verdade, que te dê conceitos, que te prepare para o dia a dia. É a experiência. Então se joga. Se permita errar. Assuma riscos. Claro, você não vai assumir um risco que vai fechar o seu negócio, mas assuma riscos pequenos e vai se preparando para assumir riscos maiores. Isso, sem dúvida, é essencial. Maravilha. Já que você deixou sua mensagem, deixa sua mensagem e depois deixa a sua pra gente finalizar o episódio. Não, é como cada um vai ter uma viés, né?
eu acho que realmente você tem que se arriscar, mas todo o processo você também pode analisar, né? Eu posso me arriscar até onde, sem quebrar, Sim. né? Porque a intenção é você se arriscar e sobreviver, né? Então, você preparar seu caixa, você separar uma parte do seu negócio para jogar no risco mesmo, de ver até onde vai, vou contratar alguém, eu vou investir nisso, eu vou jogar nisso. Então, assim, eu acho que também seria bem interessante você sempre ter um capital para você poder arriscar, você poder queimar se for o caso, ficar vivo, sobreviver, porém fazer esse teste, porque quem sabe... No mercado digital a gente chama isso de verba de guerra. Verba de guerra, pode ser. É a verba de guerra. Gustavo é o cara do... Bora! Gustavo é o cara do... Pula do bang jump. Aí Rafael é o cara, tá, pula, Calma. mas vê se tá... Exatamente. É mais ou menos isso. Aí você começa a entender que a gente se completa. Exatamente. Eu sou o cara que vai discutir sobre se a gente vai pra asa delta ou é bang jump mesmo. E acho que o que eu tenho de mensagem para deixar aqui, que acho que é muito importante, inclusive, na nossa sociedade, que é não tenha medo do contraponto. Boa, velho. As pessoas que você quer do seu lado são as pessoas que te questionam, Sim. né? Então, inclusive, é muito comum dos nossos clientes. Bom demais. Quer queira que não, em consultoria, vocês veem a parte bonita, né, gente? Em consultoria, a gente tá Com super certeza. alinhado, a Ah. ideia é sempre a mesma, assim funciona. Mas quando a gente vai tocar os assuntos em casa, né? A coisa às vezes é mais complexa. E eu acho isso muito importante. Essa é a verdade. Se a gente está construindo um negócio interessante, é porque a gente se questiona o tempo inteiro se a direção que a gente está caminhando é a direção adequada. E se cobra. Né? Bom E se demais. complementa muito. É justamente porque a nossa visão é muito diferente que eu acho que o negócio tem tudo para dar certo. Que é Maravilha. justamente consegue se construir ao longo do tempo e não aceitar o padrão. Ah, porque é feito assim há tanto tempo. Não existe isso. Não existe Olhando isso. pra Tri agora, pra mim, por exemplo, isso foi um negócio pra mim, cara, como que eu vou cobrar o meu sócio? E quando a gente quebrou essa barreira de, cara, sim, eu posso, O negócio a demanda tá alinhada, eu posso cobrar o meu sócio, ele pode me cobrar. Tipo, isso pra dentro de uma empresa ela é muito importante. Irmão, aqui a nossa cobrança aqui um com o outro é no nível hard. Aqui a gente se cobra mesmo porque, meu irmão, é sem barreira. Às vezes o pau quebra, discute, mas, velho, tá todo mundo em prol do crescimento. Sim, Isso aí, mas realmente eu entendo que isso é uma barreira, pode ser uma barreira para muita gente. Sim. sim. Isso, e também é alinhamento, né? O sócio tem que estar alinhado com isso, né? Só que aí, às vezes, também você chega no cenário, tem gente que é sócio e nem se fala. Hoje já existe isso também em várias empresas, né? É foda, isso aí é... Pra mim é o caminho pro desastre. Mas quebrar essa barreira de poder se cobrar, essa maturidade aí é fundamental para a perenidade. É ter pessoas do lado que não sempre só fale sim pra você. Porque senão eu toco só. Boa. Se os dois tiveram a mesma visão que eu o tempo inteiro, não faz sentido, né? Não acrescenta. Justamente é o contraponto de a gente falar um A, mas se for B, e que tal C? Então, é esse brainstorming que faz a gente Algumas vezes realmente a gente já dar... mudou de direção por causa de conversa como essa. E felizmente mudamos. Sim. É isso aí. Felizmente Felizmente mudamos. mudamos. Isso aí, meus amigos. Isso aqui que vocês estão vendo, que eles acabaram de falar, tem tudo a ver com inteligência coletiva, inteligência empresarial coletiva, que é o que a gente faz no ecossistema Master Business. Se você quiser entender, né, como que a gente pode agregar valor para você como empresário, para o seu negócio, né, e te ajudar a alcançar o próximo nível, aqui nessa tela, em algum lugar, vai ter um QR Code, apronta seu celular, vem conhecer, né, a nossa proposta de valor para você, tá bom? E é isso, agradecer aqui contribuição também, aos hein? nossos convidados, né? Muito obrigado aí por dedicar o tempo de vocês para estar aqui com a gente, Eu levar agradeço. conteúdo, conhecimento para nossa audiência. O que vocês falaram aqui hoje, velho, para mim foi essencial para a sobrevivência de qualquer empresa, né, no primeiro momento, mas também fundamental para aqueles que querem crescer e alcançar o próximo nível. Diga aí, você quer que eu deixe uma mensagem para a galera? Contribua também, já que a galera, eles contribuíram. Cara, a minha mensagem é assim, ó, é o que eu falo, né? Seja apaixonado pela visão, né? Eu gosto de falar muito que o que faz de fato a gente construir um negócio grande é a visão do empresário, né? É até onde a gente consegue enxergar. Então, uma das coisas que virou muita chave para mim foi quando eu consegui realmente ampliar minha visão de negócio. E só então eu passei a desejar construir algo grandioso. E a segunda coisa relacionada a isso é, a gente vai ser o empresário, o dono do negócio é o cara que enxerga, né? Visualiza onde o negócio vai crescer, vai chegar.
mas ele não vai conseguir fazer essa visão acontecer sozinho. Então é extremamente importante você ter pessoas que vão te ajudar a chegar nesse lugar. Então esse é meu insight aí que eu deixo pra galera. Perfeito. Vem para eu dar o meu. Na verdade, o que eu queria falar, eu tava pensando aqui que eu já perdi muita oportunidade no podcast de alguns insights acontecerem e aí na hora de eu contribuir já foi para outro assunto e acabo deixando passando, né? Mas no caso desse episódio, o Gustavo comentou a respeito de algo que eu quero fazer uma contribuição porque eu vou pegar esse corte aqui e vou botar no meu canal no YouTube, né, no meu canal pessoal do YouTube, que o que o Gustavo falou faz total sentido com o primeiro vídeo que eu gravei pro canal no YouTube, tô editando para subir ele, que é a respeito de ambiente, né? Que o ambiente ele muda o jogo. E pode parecer que foi combinado, mas eu falo exatamente isso no vídeo. Existe o ambiente, espaço físico, existe a ambiência, que é exatamente a atmosfera de relações, né? Tem aquele ditado que diz assim, meu amor, com você eu moro até debaixo da ponte. Não é o ambiente, é a ambiência, é o que aquela pessoa proporciona. E aí, tocando exatamente no ponto que você falou, cara, tem internet hoje à sua disposição. Você pode criar uma ambiência digital. Poxa, tô começando meu negócio agora, tô desprovido ali de capital para poder sentar em mesas que vão mudar o meu jogo. Cara, internet. Começa a seguir pessoas, a acompanhar conteúdos que vai, de fato, mexer na configuração aqui do que você pensa acerca de negócios. Cria uma bolha, né? Cria uma bolha, exatamente. E no vídeo eu até falo, né? Pô, se alguém pegar meu celular hoje, vai pensar que eu corto para outro lado, porque eu tô seguindo vários perfis de caras atléticos que praticam esporte, que tem um corpo shapeado. Por quê? Porque é o que eu quero. É o que eu quero construir em termos de estética. Então, poxa, começa a seguir empresas, no caso, falando de negócios aqui. Segue empresas, cara. Segue profissionais. Segue a Tria, né? Os caras vão começar a gravar conteúdo mais específico agora. Sim. Então, segue o ecossistema também. Então, cria esse ambiente digital também, online, para que você possa fortalecer esses princípios de negócios, esses valores, e você poder alcançar o próximo nível. É isso. Maravilha. Onde é que o pessoal encontra você nas redes sociais? A gente tá com o Instagram novo, que na verdade novo não, né? É o único, não teve outro. Tria.group Brasil. Boa. Então agora a gente vai começar a criar conteúdo, estamos desenvolvendo novos... Tria. T-R-I-A. Isso, .group. Brasil. G-R-O-U-P. Isso, Brasil. Tem underline no meio, não? Não, ponto. Junto, né? Não, Tria.group Brasil. E agora a gente vai começar a aparecer muita coisa boa por lá. Maravilha. Boa. Se agora quiser encontrar vocês, pessoal que assistiu esse podcast, quiser ter um contato com vocês, pode ir lá, clica no link que está no Instagram, vai direcionar para o nosso site. E ela vai ter todo o e-mail, contato, tudo direitinho, que consegue chegar até a gente. Isso. Pode chamar ali também no chat. Pode chamar no chat. Na página. Tá mais aberta por conta desse 360. Então ele fala um pouco dessa nossa visão 360 de olhar para vários pontos diferentes e ali ele consegue identificar onde ele quer chegar e aí ele consegue entrar em contato com a gente. Então, independente do negócio, independente do negócio, vocês conseguem auxiliar. Negócio é negócio, lucro é lucro, caixa é caixa, faturamento é faturamento e a gente vai analisar todos eles. Show de bola. Então, tendo qualquer dúvida, fiquem à vontade, a gente está super à disposição para analisar o negócio de vocês e ajudar vocês a chegarem no próximo nível. Bom demais. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, você que ficou até o final e até a próxima. Valeu. Mais um.